Então, sejam todos bem-vindos. Vamos continuar aqui o nosso assunto relacionado a serviços, né? Então, no vídeo anterior falamos aí sobre o WSDL, né? Que era uma forma, um mecanismo, né? Para fazer aí a comunicação entre cliente e servidor, né? Fizemos um exemplo, um exercício, né? Em cima de SOAP, onde eu pedi para fazer algumas atividades aqui. Tiramos algumas dúvidas sobre isso, né? E aí vocês perceberam que o SOAP não é tão trivial de se trabalhar, por mais que o S aqui seja de simple, né? Você viu aí que não é tão simples, né? Trabalhar com o SOAP. Mas, enfim, a tecnologia evolui e nessa evolução surgiu um cara chamado RESTful. O padrão RESTful, ele determina como deve ser realizada, entendeu? A transferência entre o lado A e o lado B, mas que isso seja feito com uma maneira de representação de status, de estado. Ou seja, você vai perceber que os objetos eles serão transferidos de um lado para o outro através de uma notação representacional. O que essa notação representacional é? Nada mais, nada menos que o próprio objeto em um formato que do lado de lá seja padronizado, ok? E essa padronização, ele vai ser baseado dentro de um conceito que nós chamamos aqui de stateless, ou seja, o servidor ele não vai gravar e não vai guardar a noção de estado, ok? Então, assim, toda requisição ele é tratada de maneira única, né? E de maneira que uma requisição não interfere na outra. Então, você manda a requisição do lado A, recebe do lado B. Se logo em seguida você precisar de mais um parâmetro, de mais uma coisinha, porque você esqueceu de fazer a solicitação de primeira, não tem como você aproveitar. Você tem que fazer uma nova requisição. Imagina que você está numa fila na fila do cinema. E aí você está ali para poder comprar a pipoca para você assistir o filme ali. Aí você pega uma senha para poder entrar na fila. Aí você entrou na fila, quando você é atendido, você pede para a moça, né? Ah, me dá uma pipoca. Aí lá, que tamanho? Ah, média. Ah, beleza. Tá, você vai lá e paga. Quando você termina de pagar, você sai da fila, correto? Nesse momento que você sai da fila, você lembra, nossa, cara, esqueci a bebida. Eu poderia ter comprado uma Coca-Cola, um refrigerante qualquer, uma Pepsi, né, para não ficar algo de marca aqui, né, não é o objetivo. E aí você lembra que você esqueceu de comprar alguma coisa, um chocolate que seja. O que acontece? Você não pode voltar naquele vendedor lá, pelo cantinho, e falar para ele assim, oh, passa aqui uma Coca-Cola. Não pode, porque vão ter pessoas na fila que às vezes não te viu que você acabou de ser atendido, às vezes não tem ali um bom senso, porque somos seres humanos, etc., que a pessoa vai reclamar. Então, você pode gerar ali um problema, ok? Então, qual que seria o correto? Você voltar para a fila, pegar outra senha e pedir novamente a Coca-Cola. Ou, né, ali a Pepsi, o Kita, sei lá o que você vai querer beber. Aqui, quando eu falo para vocês que ele guarda uma representação, né, de estado, né, seria isso. Quando você mandar a requisição, é como você pegasse uma senha. Você só tem uma possibilidade, é uma consulta, é uma resposta. Request, response. Request, response. Ou seja, em cima do protocolo HTTP. O protocolo HTTP, ele trabalha em cima disso, requisição e resposta. Ele não guarda a noção de status, entendeu? Por isso que a gente chama ele de um protocolo, entre aspas, burro, né? Se você quiser gravar uma noção de estado, você tem que utilizar algum mecanismo de programação para guardar essas informações, entendeu? Então, o protocolo RESTful, ele é dessa forma. Não tem como você chegar na pessoa que está te servindo ali, né, que vai colocar para você a pipoca ou o refrigerante, e falar, oh, eu sou aquele cara de 2 horas atrás ou da semana passada. Me atende aqui, agora eu quero um chocolate. Ela vai olhar para você e falar assim, mas quem é você? Ela não vai lembrar de você. Então, é isso que o protocolo faz, ele não lembra da requisição. Isso é muito importante vocês terem esse entendimento. Então, esse padrão REST, ele faz isso. Então, a representação, ela corresponde a um conjunto de valores
que representa uma determinada entidade. Entidade é um objeto, entendeu? Entidade é um objeto, é algo ali vivo, vamos se dizer assim, ok? Então, no serviço RESTful, as funcionalidades, elas são consideradas como recursos, e eles vão ficar ali disponíveis através de uma URI, entendeu? Essa URI é como se fosse um identificador da chamada, ok? Quando você passa um endereço na internet, nós chamamos de URL, que é o endereço. Aqui, a parte, sem ser da URL para frente, que tem um contexto, que tem o serviço, etc., esse cara nós chamamos de URI, entendeu? Que é um padrão aí, né, uniforme de identificador de recurso. Que recurso? Dos quais estarão disponíveis para quem quiser consultar, ou no nosso caso de web service, a gente chama quem quiser consumir. Então, você tem aqui um produtor, nós falamos isso na aula passada, né, que é quem fornece esse conjunto, né, de recursos para serem utilizados, e nós temos do lado de lá o consumidor, ok? Que são as pessoas, os objetos, as aplicações que faz com que seja recuperado, né, esse objeto que foi disponibilizado por alguém. Então, esquece esse modelo tradicional, isso daqui é um site, entendeu? Vamos focar só nesse lado do lado de cá, que é o modelo mais preciso para a gente, ok? Então, como é que funciona? Nós temos aqui um cliente, que pode ser uma página da web, pode ser um notebook, pode ser um tablet, pode ser um celular. Ele vai fazer uma requisição passando a URL. Essa URL aqui, ela vai no protocolo HTTP e ela vai no método do HTTP. Get, put, post, delete, options, source, qualquer um desses protocolos aqui, qualquer um dessas ações que o protocolo HTTP aceita. Esse cara inteiro aqui nós chamamos de URL, ok? O URI, que é o recurso, nós chamamos, é o cara daqui para frente. Ó. Depois que você tem o domínio da empresa, abc.com, daqui para frente nós chamamos de URI. A URI ela é composta pelo contexto, que é o nome da sua aplicação, barra o serviço e os parâmetros do serviço. Então, a URI completa, que eu vou mostrar ali para vocês agora, ela é isso daqui. Então, você tem ali o contexto, você tem, né, o nome do serviço e você tem os parâmetros da aplicação. Por exemplo, né, deixa eu mostrar para vocês aqui já. Eu fiz aqui um web service para demonstrar para vocês. Então, de maneira bem simples, eu não vou conseguir aumentar a fonte aqui, mas o endereço seria www, né, aminhaempresa.com, né, e o nome da aplicação, minhaempresa.com, beleza? A URI é esse cara daqui para frente, ó. A URI ela é formada por três conjuntos de coisas, ok? O nome da aplicação, que nós chamamos de contexto, ok? O diretório, ou o nome do recurso, ok? Nesse caso aqui, o nome do recurso é o water, entendeu? Water, ok? Barra os parâmetros. Nesse caso aqui, eu passei um parâmetro de estado e passei uma data, num formato específico, que eu vou ter que tratar essa data do lado de lá, porque do lado de lá eu estou gerando o recurso. Aqui eu estou mostrando o client. O client aqui é uma página da web. Essa página da web ela é formada por uma URL. Uma URL ela é formada pelo endereço da página, barra contexto, barra o nome, né, do serviço, né, barra as propriedades. Tranquilo? Então, o nome do serviço barra as propriedades vai ser determinada por você, programador. Aqui eu coloquei tudo que for serviço vai estar dentro da barra REST, ok? E aí eu vou separar por nome de serviço, por ações. A ação aqui é tempo, ok? É clima, né? Certo? E aí os meus parâmetros é a cidade barra estado, ok? E a data. Então, para uma data e para um estado, eu devolvo para vocês como que foi o dia, ok? Ele vai me devolver aqui a data, a localização, entendeu? E o clima, hot.
ok? Então, se você colocar aqui uma cidade de clima frio, aqui ele vai, né, retornar aqui algum indicador, né, na língua inglesa de frio ou não. Então, esse cara aqui, ele realmente está consultando um serviço de temperatura na internet. Eu construí um serviço que dentro desse serviço ele chamou outro serviço para poder responder esse cara aqui. Então, novamente, o URL é o meu endereço completo da minha página, barra, o nome da minha aplicação é o contexto, barra, o nome do meu serviço, ok? Barra, os parâmetros. Pode ser feito assim, como pode ser feito com interrogação e concatenando, né? Aqui poderia ser feito alguma coisa nesse sentido aqui, ó. REST, barra, interrogação, eu vou chamar o serviço water, e aqui eu vou passar os parâmetros. E, aí eu vou colocar o nome aqui, e, o outro parâmetro, vou concatenando com e. Entendeu? Inclusive, você pode até passar parâmetros de nome de variável. O nome da variável é igual a alguma coisa dentro desse e aqui. Obviamente, isso daqui não vai funcionar, porque não é um padrão desse formato de escrita. É um padrão de escrita nesse outro formato aqui. Então, isso é a URL. Então, aqui é meu cliente, que eu acabei de mostrar para vocês. Faço uma chamada a um web service, a um web serviço, a um serviço na web. Esse serviço na web, posso colocar segurança em cima dele, né, com autenticação, saber se a pessoa pode ou não pode fazer uma chamada naquele serviço, se ela está autorizada ou não. E dentro do meu web service, eu me conecto a um outro web service que vai me trazer o serviço Water. Então, eu fiz questão de procurar esse web service para poder implementar um exemplo aqui para vocês, ok? Então, seria algo nesse sentido aqui, ó. Eu tenho um cliente, vou passar a requisição, a URL completo, vou passar a localização, Chicago. No meu caso aqui, eu passei, e o nome aqui vocês viram que mudou o contexto. Por quê? Porque foi eu que fiz. Eu, Djalma, entendeu? Então, eu passei aqui o nome da minha aplicação, que é o Weather, barra, aí vem o location e a data. Combinado? Então, seria esse o formato de uma requisição cliente-servidor. Por isso que a gente fala que a aplicação que ela é, entre aspas, o quê? Distribuída, porque parte está rodando no cliente, parte está rodando na onde? No servidor. Então, é uma aplicação cliente-servidor convencional. E aí, a modelagem, como esse cara está sendo escrito pelo programador lá dentro, é que nós falamos, né, do design pattern lá do MVC. Então, ele é uma aplicação cliente-servidor, ele é feito em 3 camadas, ok? E essas 3 camadas aqui, por exemplo, seria o padrão Model View Controller, o MVC que a gente falou agorinha. Então, quais são as características disso que eu acabei de mostrar para vocês? As características são bem simples. Ela é baseada no cliente-servidor, ou seja, de um lado tem um cliente que solicita o dado, do outro lado tem um servidor que responde. Ele é stateless, igual eu acabei de falar para vocês, ou seja, cada requisição do cliente, né, para o servidor deve conter toda a informação necessária. Novamente, faço uma requisição para a pessoa que está me atendendo. Eu quero uma pipoca. Eu paguei e fui embora, cara, eu não consigo fazer outra. Eu tenho que fazer uma outra chamada inteira. Entendeu? Então, assim, quando eu for passar informação, eu tenho que passar a informação completa. Eu quero uma pipoca, quero um chocolate, quero um refrigerante, e quero um bombom e quero balinha. Então, eu vou pagar isso daí tudo numa requisição só. Ok? Se por acaso eu quiser fazer com que crie uma forma de gravar isso, tudo isso tem que ser programado. Não é o padrão, tem que ser programado. Então, eu posso criar, nesse atendimento da fila, eu posso deixar um atendente lá nessa fila para atender aqueles clientes que já foram atendidos e esqueceu de alguma coisa. Então, o cara já foi atendido, nossa, esqueci, ele vai pegar uma outra fila, talvez uma fila menor, ok? Que vai atender só pessoas que já foram atendidas. Ele falou assim, nossa, eu acabei de comprar um pipoca, eu quero comprar também um refrigerante. Ah, não, beleza, então vem aqui. Ele pega uma fila diferenciada. Nós chamamos isso daí de cache, ok? Aqui dentro, a minha analogia, né, eu estou chamando aqui de cache. Então, o cache, ele pode armazenar, entendeu? Ele pode armazenar algumas situações, ok? Ele pode armazenar a resposta ao servidor, ele pode armazenar informações da requisição, ele pode armazenar algumas coisas. Então, quando você fala de cache aqui,
Não leva ao pé da letra apenas isso que está escrito aqui. As respostas do servidor podem ser armazenadas em cache. Não necessariamente. Você pode pegar ali e você, programador, guardar que para aquela resposta, né? Porque o cabeçalho da requisição é sua, né? Então, o cabeçalho da requisição é sua. Você vai lá e grava o que você quiser. Enfim, a programação, ela te permite fazer muita coisa. Fica dentro da sua dentro do seu intelecto e do que você quer fazer. Então, a gente chama isso de cache. Esse cache ele pode ser armazenado de várias maneiras. Ele pode ser armazenado. Vou mostrar aqui para vocês. Ele pode ser armazenado aqui, ó, nesse navegador que é o Firefox. Então, ele é global. Se eu abrir uma nova aba aqui, ele está valendo para essa aba e para essa aba. Ele pode ser armazenado de maneira apenas na aba. Ok? Então, se eu abrir essa aba e fechar essa aba e abrir uma nova, não vai estar logado. Então, por exemplo, quando eu faço aqui, ó, gmail.com, ele vai abrir meu e-mail. Aqui, tá vendo que já abriu logado? Por quê? Porque em outra aba, esse e-mail aqui está aberto. Ok? Então, significa que o Google, o Gmail do Google, ele armazena no cache do navegador as informações se eu estou logado ou não. Provavelmente. Ok? Não vamos entrar nesse detalhe, é só um exemplo. Então, eu posso armazenar no cache do lado de cá, entendeu? E eu posso armazenar também em formato de cookie, entendeu? Em formato de cookies, que aí vai ser armazenado dentro de um diretório, entendeu? /tmp, ok? Aí aqui dentro do /tmp da minha máquina local, ok? Eu vou ter uma possibilidade, né, de pegar as informações e gravar de maneira privada. Por exemplo, o Skype está fazendo isso aqui na minha máquina, o Firefox está fazendo isso, né? Esse cara aqui, não sei o que é, mas pode ser do Google, entendeu? Então, ele grava nesses formatos aqui. Quando eu mando abrir esse cara aqui de alguma maneira, né, ele pode mostrar informações ou não. Pode estar clara a informação, como também pode estar de maneira toda criptografada, tá vendo? É só 32 kbytes e o meu editor de texto não está conseguindo abrir ele. Chega, travou o bicho aqui. Entendeu? Por quê? Porque pode estar de maneira criptografada isso daqui. Quem que criptografa esse cookie? Quem que criptografa essas informações é o desenvolvedor. Entendeu? Então, ele salva no seu disco local, do servidor ele manda para o seu disco local, e aí quando a aplicação dele for aberta, primeiro ele olha no disco local se existe aquele arquivo. Aí ele tem uma chave para poder decriptografar. Abre, pega as informações e aí ele evita de fazer algumas requisições no servidor. Algumas estratégias nesse sentido, além de estratégias convencionais de pegar informações sobre você, né? Pegar informações, né, sobre você. Então aqui é alguma coisa do Java, ó. Ok? Então, ele pode pegar algumas informações do tipo, algumas informações suas do tipo a sua região que você está, data e hora que você acessou, login que você utilizou, ok? Seu nome que você utilizou, seu endereço, né, seus dados pessoais, enfim, né? Isso daqui é um mundo grande que é utilizado por essas empresas aí, principalmente para mapear perfis de usuários, etc. Então, assim, tem vários usos para isso daí, ok? Então, basicamente, seria essa ideia, ok? De eu poder estar trabalhando com isso. Então, eu falei para vocês a forma que ele grava na memória, né, do navegador. Existe a outra forma que não grava nenhuma memória, não grava nada. Ele manda, isso aqui chama escopo do protocolo HTTP, escopo da aplicação. Ele manda uma requisição e para cada requisição ele exige que seja feito, né, uma nova requisição completa, que é o que eu acabei de falar aqui. Ó. Isso daqui, por exemplo, ó, nós estamos em 2021, né? Hoje estamos no mês 4, se eu não me engano. Hoje são 6. Então, quando eu faço isso daqui, é uma nova requisição. Entendeu? Então, ele não grava. Se eu mandar chamar aqui 10 vezes, ele vai lá e vai chamar 10 vezes. Porque ele não grava nada no meio do caminho. E o outro formato de
gravação, eu vou gravar a informação do lado de lá do servidor, dentro do meu Tomcat, dentro do meu JBoss, entendeu? Vai ser gravado do lado de lá. Então, depois vocês dão uma lida aí sobre escopo, a palavra é escopo de aplicação web, entendeu? Então, você tem o escopo aí de application, você tem o escopo aí de page, você tem o escopo aí de session, você tem alguns tipos de escopo aí. Cada framework chama esse escopo aí de um nome diferente, mas os nomes são muito próximos, ok? Então, esses são os formatos aqui de escopo, ok? E aí, isso é o cache, né? Beleza. As interfaces, ou seja, os métodos que o protocolo HTTP aceita, o meu RESTful vai aceitar, porque o meu RESTful é baseado em uma solicitação cliente-server, cliente-servidor. Então, se lá no RESTful é HTTP, então todas as opções do HTTP ele aceita. Get, post, put, delete, né? Options, resource, se eu não me engano, são esses 6, principalmente. Beleza? Então, assim, são todos mesmo, tá? Você pode fazer uma requisição, inclusive get, espaço, não sei se vocês sabem, né? Mas eu posso vir aqui, nesse cara aqui, e utilizar o protocolo aqui na frente, ó, get, espaço, o endereço. Ele vai lá e vai fazer a requisição para mim, ok? Beleza? Então, aqui é algo que eu estou local aqui, né? Vou colocar o protocolo, http // aí ele vai fazer essa requisição aqui. No meu caso, como eu não estou no domínio, ele não está aceitando, não tem problema. Mas seria algo nesse sentido. E aí existem ferramentas, né, tipo o Postman, né? O Postman, não sei se já apresentaram para vocês, mas a ferramenta Postman, ok? Ela pode ser instalada aqui no Chrome, né? Eu posso vir aqui, usar ela aqui como extensão, adicionar. Essa daqui é uma máquina que eu não uso aqui dentro dessa máquina aqui em si, né? Posso fazer um Sing for free. Se eu já tenho uma conta, eu posso vir aqui, né? Então eu posso entrar aqui como Google, Singap. Beleza, aqui tá demorando, a gente não vai perder tempo não, mas o Postman, ele te ajuda agora que ele apareceu aqui em outra janela aqui, desculpa pessoal, já vou logar aqui. Ele apareceu aqui em outra janela, vou logar aqui. Ele vai abrir aqui no meu tablet. Vou reconhecer aqui, porque uma autenticação de duas vias, né? E aí nessa autenticação de duas vias, ele autentica tanto por usuário quanto por um aparelho, né? Em disco. Ok? Então aqui tem um setup account. Depois vocês instalam ele, né? Para que a gente não fuja muito aqui do que nós vamos trabalhar. É bem bacana, porque dentro dele você pode fazer essas solicitações de get, de post, de delete, você observa todo o objeto que foi, todo o objeto que voltou, né, o conteúdo se foi compactado ou não, o header da aplicação, o que está no cabeçalho do protocolo, e por aí vai. Então, assim, é bem bacana saber utilizar isso daqui. Existem outros, né, igual um tal de Insomnia, eu nem sei pronunciar direito, porque eu quase não uso, mas essas seriam as opções que nós temos aí, ok? Mas é importante saber disso, ele segue o protocolo HTTP. Por ele seguir o protocolo HTTP, por isso que ele é stateless. Porque se ele não seguisse o protocolo HTTP, você poderia transformar ele em stateful. Stateful é o cara que grava a noção de estado. Stateless é o cara que não grava a noção de estado. Para vocês aprenderem a diferença, é só você lembrar. Topless. O que é topless? Sem sutiã. Não é isso? Stateless é o quê? Sem estado. Sem estado. Stateful, o full é com estado. Ok? Então, essa seria aí uma analogia aí. Ok? Beleza. Então, essas representações dos recursos, ela vem de diverso formato, que a gente falou que é um status, o REST é
O R é de representate, não é isso? O E é aquela palavra lá de estado. Esse formato aqui, ó, que ele trouxe para mim, entendeu? Que é um XML aqui, esse é o status de representação. Abro uma tag, fecha a tag, abre tag, fecha a tag, abre tag, fecha a tag. E daí você pode construir tudo do jeito que você quiser. Se eu apertar Ctrl U aqui, para eu ver o que ele me retornou essa linha aqui todinha. Se eu quiser marcar aqui para quebrar a linha, ele vai quebrar para mim, se houver. Como não houve linhas aqui, então não houve quebras aqui. Então, esse daqui seria, né, o view source do meu navegador. Beleza. Então, as regras para a criação de web service é bem simples. Eu tenho que criar métodos get, post, put, delete, ou options, ou resources, em cima do protocolo HTTP. Cada requisição que eu fizer, eu tenho que lembrar que se eu quiser adicionar mais alguma coisa, eu tenho que fazer outra requisição, ok? Eu tenho que fazer uma estrutura de requisição via barra o contexto, barra o nome do serviço, barra os parâmetros, se houverem. Lembra disso, né? Ou seja, tem que passar a requisição completa. E aí ele vai sempre transferir os dados inteiros, cara. Esses dados inteiros vão vir por XML, ou JSON, ou ambos ao mesmo tempo, ou XHTML. XHTML é um cara que é uma mistura de XML com HTML, ok? Então, esses são os formatos. Então, por exemplo, aqui é uma chamada de exemplo, né, que eu estou mostrando para vocês, né? Então, assim, se eu fizer, olha só, aqui está o exemplo que eu te falei de passar a interrogação, ó. Passa a interrogação, passa um parâmetro Q e passa uma URL aqui, ó. Tá vendo aqui? Então, se eu pegar esse endereço aqui, ó, vamos entender de novo o que esse cara faz. Esse cara aqui, de maneira bem prática, né? Não existe esse cara aqui, a API não está mais ativa, né? Estava ativa lá na versão 1, mas tudo bem, vamos entender só o que ele faz aqui. Essa requisição aqui, a URL é esse cara aqui todo, que é o endereço completo. Ok? Então, vamos separar aqui. Isso daqui é dentro da URL, beleza? Isso daqui é o meu domínio, www, alguma coisa que eu vou registrar lá naquele servidor de domínio, registro.br, né, algum site que registra esses domínios aqui. Daqui para frente é o meu URI. O meu URI ele é formado, né, pelo contexto da aplicação, que nesse momento aqui, o próprio servidor de aplicação Apache, Nginx, ou um servidor Apache normal com HTTP lá, fez um redirecionamento lá dentro das configurações dele, que quando eu digitar esse cara aqui, ele já aponta direto para o endereço da aplicação, ok? Por exemplo, para vocês, de coisas que a gente faz. Por exemplo, aqui, ó, portal.meioambiente. Quando eu faço isso daqui, já existe lá no direcionamento da minha aplicação, que quando vier a requisição para portal.meioambiente, eu vou acionar o sistema /portal, tá vendo aqui? Mas, por outro lado, isso foi configurado lá no Apache. Por outro lado, eu posso omitir esse redirecionamento, wall.com.br. Vou vir aqui, digitei o wall.com.br, ele digitou aqui barra alguma coisa, barra index.html, por exemplo, ou index. Não, ele não digitou. Tanto é que quando eu digito, ele omite aqui para mim de novo. Então, isso daqui eu posso omitir, então, o contexto, porque essa omissão do contexto, qual servidor que está recebendo aquela requisição, ele atende aquela requisição, faz um dispatcher, ok, para dentro da URL aqui. Então, esse cara aqui, ele é o contexto, ok? Então, do lado de cá da nossa aplicação, aqui está omitido o contexto, ok? E aqui, quando eu passo aqui o nome do meu serviço, certo? Que foi definido por algum programador, e aqui os meus parâmetros. Quando isso daqui me retornar um XML, um JSON ou qualquer outro sentido desse, é o que nós chamamos de URI. Entendeu? O URI é o recurso, entendeu? Íntegro, completo do objeto que está sendo trafegado na web.
ok? Beleza? Então, é dessa forma que a gente trabalha. Beleza, então, o REST, ele especifica que os programadores, que os programadores possam dizer qual que é o atendimento de qual protocolo do HTTP que aquele método ou aquele recurso vai devolver. Então, você pode programar que um serviço seu ele vai atender apenas a requisição push. Se alguém tentar passar uma requisição chamando esse cara via GET, ele devolve alguma mensagem falando que aquele recurso não está encontrado. Da mesma forma, se você passar um recurso GET e do lado de lá ser só POST, ele também vai dar essa mensagem. Ok? Geralmente, os navegadores consideram o PUT GET o mesmo, e às vezes, por ser um site, por se utilizar a internet para diversos propósitos, a gente não tem tanta essa preocupação aqui. Agora, quando você está fazendo a integração de um lado A e de um lado B, ou de um lado A tem uma tela que vai chamar um lado B que é um servidor, aí é necessário você demonstrar uma atenção nisso daqui. Ok? Então, eu vou utilizar o método GET quando eu quero recuperar uma informação. Eu vou utilizar o método POST quando eu quero adicionar uma informação ou do lado de lá eu tenho um controle, né, que se a informação que eu estou adicionando já existir, ele vai alterar, sei lá, alguma coisa nesse sentido. O método delete, ele vai deletar o recurso, ok? Então, se eu fizer get, obtém esse cara, o Robert, ele vai me retornar o nome do Robert, ok? Se eu fizer put /user Robert e tal, ele vai gravar as informações que estão ali. Se eu fizer delete no Robert, passando um ID, por exemplo, ele vai deletar aquele usuário que tem aquele ID. Então, tem como você fazer alguns exemplos daqui. Então, na URL eu posso fazer get, put, delete, post, ok? E aí, eu posso também passar um options aqui para perguntar para aquele endpoint quais são as opções que ele traz, que ele trafega no protocolo HTTP. Ou seja, tem algumas coisas que dá para estar trabalhando. Ok? Então, essa parte do exemplo aqui do stateless eu já expliquei, né? Do qual a gente não armazena noção de estado, né? Então, se ele está navegando aí na página web 2 e deseja ir para uma próxima página, ele tem que fazer uma nova requisição e você tem que armazenar dentro da aplicação qual que é a página anterior que ele está, qual que é a nova página, qual que é a próxima página. Ok? Então, você tem que fazer esse controle. Sabe esse botãozinho no navegador aqui que você vai, volta, entendeu? Então, esse daqui, ele é feito baseado em estrutura de dados, em uma pilha, que ele guarda aqui, ó, a página anterior que você navegou. Ok? E ele grava aqui uma página, né, que você estava. Então, você voltou para a página atual. Entendeu? Então, você vai empilhando as páginas que você quer. Cada vez que você dá um enter em uma nova página aqui, né, ele vai empilhando. Adicionou na pilha. Ele vem aqui, novo, adicionou na pilha. Né? Então, ele vem aqui, adicionou na pilha. Ok? Então, quando eu voltar aqui, ele desempilha esse site e joga para uma segunda pilha. Então, existe uma pilha para a esquerda e uma pilha para a direita. Desempilhou. Quando eu clico aqui de novo, desempilhou de novo. Desempilhou de novo, desempilhou de novo, a pilha está vazia. Se eu colocar aqui, eu vou pegar a pilha da direita, desempilhei a pilha da direita, desempilhei a pilha da direita, desempilhei e apresentei o que estava lá no topo, desempilhei e apresentei o que estava no topo, a pilha agora está vazia. Okay? Então, você tem que fazer algum mecanismo baseado nesse aspecto aqui. Ok? Então, seria dessa forma. Então, o que a gente vai construir é um serviço, que aí eu vou chamar ele de weather, ok? E aí eu vou passar um estado e vou passar uma data. Quando eu fizer isso daí, ele vai me trazer, né? Ele vai me trazer qual que é a temperatura nesse local e nessa data. Eu sei que pode parecer confuso eu falar que isso aqui tudo é URL, porque também é, mas quando a gente está falando de serviço, isso daqui tudo é a nossa URI, entendeu? Então, a nossa URI ela é composta, né, pela contexto da aplicação, barra o nome da nossa chamada, do primeiro parâmetro, barra o nome do segundo parâmetro, ok?
Então, se tiver ficado confuso aí, vocês entendam que a URI, ela tem o objetivo de ser entendível. Por que ele tem que ser entendível? Porque você pode acessar um recurso, ok? Que vai te trazer de forma integral, de forma completa, ok? Inteira, e você não tem tela para apresentar, você quer ver só os dados na tela, entendeu? Você não vai apresentar dentro de uma página web bonitinha, desenhadinha, entendeu? Então, existem essas possibilidades. Você manda uma requisição e te devolve a resposta, você vai demonstrar essa resposta no navegador. Simples assim, ok? Beleza, então assim, você tem que evitar algumas coisas, né? Evita expor, né, extensão de página, né? Tenta colocar toda a URI em caixa baixa, não é normal as pessoas digitar na internet coisas em maiúsculo, né? Então as pessoas não estão habituadas com isso, né? Evite usar strings que são gigantes ou grandes, né? Que a string ela aceita parâmetros gigantes, né? E a URL inteira sua aqui, ela aceita 255 caracteres padrão aqui, ó, por padrão. Porque você não vai colocar um parâmetro de 255 caracteres, ok? Ao invés de utilizar o código 404 para a página não encontrada, quando der 404, você utiliza o Apache ou o seu servidor web para redirecionar para uma página legal do qual aquela página não existe, entendeu? Então, se eu digitar aqui, por exemplo, não sei se vai estar desse jeito, twitter.com. Então, se eu digitar twitter.com/edjalma/teste, ok? Viu aqui que ele não mostra o erro 404? Ele mostra para você que, ó, desculpa, essa página não existe. Por que não faz uma busca para encontrar mais coisas? Aí você vai utilizar a ferramenta de busca dele. Tá vendo aqui que ele já direcionou? Então, isso daqui são só dicas para você. Beleza. E você pode transferir JSON, XML, XHTML, igual eu já falei. Esses formatos, quando você requisita, as informações atuais são esses. Mas você pode retornar formatos do que a gente chama de MIME types. Esse MIME aqui é de múltiplos, entendeu? É um formato que aceita array de bytes, ok? De diversos formatos. Por exemplo, PDF, por exemplo, .jpeg, entendeu? Eles aceitam esses formatos aí em array de bytes, que seriam arquivos, vamos dizer assim. Ok? Então, você pode retornar a estrutura padrão, com um arquivo que vai ser trafegado de maneira bruta na internet, ou você pode retornar um array de bytes, né, ou o próprio PDF, o próprio arquivo. Beleza, então em XML é do jeito que eu mostrei para vocês ali agora, em formato JSON é nesse formato aqui do qual a gente já conversou na aula passada, ok? Beleza, e aí existe, né, na internet, né, alguns frameworks que tratam isso para você. Se você baixar um projeto Spring, ele naturalmente já vai estar trabalhando, entregando para você todo um aparato, entendeu? Todo um aparato aí de possibilidades, tá? De projeto do qual você não vai precisar se preocupar, né, de ficar programando a arquitetura ou a estrutura. Okay? Então, basicamente, você teria aqui uma solicitação do lado cliente, essa daqui é a sua aplicação que o próprio Spring gerou para você, né? Então, isso aqui, a requisição é feita em HTTP ou HTTPS, que é o security, dentro dos moldes, né, do que o protocolo aceita, put, push, delete, né, e get, né? Existem outros, né, o options, por exemplo. Então, vou me limitar aqui a apenas os 4, para ficar mais fácil. E aí, daqui dentro, ele tem um controlador, um interceptador de URL, né? Então, vai quebrar aquela URL sua lá e entender o que aquela URI indica. E aí, ele vai passar por um validador para saber se isso daqui está preenchido e se existe, certinho. Se tiver tudo ok e tiver que já devolver uma mensagem, ele passa para o HTTP Message Converter e já devolve para o usuário aqui sem passar para dentro. Se por acaso ele precisar fazer um dispatcher
para quem realmente vai atender a requisição, ele passa para dentro do restante da aplicação. A aplicação tem o REST API aqui, uma camada da aplicação, ok? Que pode já atender e já pode devolver também. Ou essa camada de aplicação aqui, ela pode também fazer uma chamada a um domínio, né? A uma camada de negócio dentro da sua aplicação. Essa camada de negócio pode ter serviços, ter endpoints aqui, e esse endpoint aqui vai no banco de dados ou não e devolve a solicitação para o cliente. Ok? Então, você pode ter uma resposta para o usuário, para o cliente, para quem requisitou aqui, você pode ter uma resposta aqui, você pode ter uma resposta para o cliente, ele pode parar aqui, ou no limite máximo, ir num cara aqui de repositório mesmo, de dados, ok? E esse repositório de dados ir no banco de dados aqui do lado de fora do servidor, né, em um outro banco, pega essas coisas aqui do banco, devolve para o repositório, é tratado aqui na camada, né, de repositório de serviços, e aí ele vai devolver para esse cara aqui. E esse tráfego aqui, ok, vai ser convertido dentro desse REST API aqui, né, através de um Java Beans, que a gente chama, né, vai ser convertido em Java Bean. E essa conversão do Java Bean, ele vai se dar em JSON, em XML, XHTML ou um tipo MIME, ok? Um MIME type, certinho? Então, essa conversão vai estar sendo feita aqui. Assim como ele pode receber, né, como PUT, dentro do PUT ou dentro do POST, ele pode receber também informações, né, XML, HTML ou objetos mesmo, e aqui ele vai fazer essa conversão, né, do JSON para cá, e aqui dentro ele vai quebrar esses documentos, essas coisas que veio, vai mandar para cá e aqui vai armazenar no banco de dados, por exemplo, uma imagem que recebeu como parâmetro daqui. Então, essa seria a ideia. E agora podemos, então, fazer um exemplo, né? Então, eu vou criar aqui uma aplicação para vocês e vou deixar gravado, porque quero fazer ela do zero com vocês, porque vocês possam estar aproveitando esse vídeo daqui para frente. Então, eu vou abrir aqui o meu Eclipse. Vou abrir aqui dentro de um projeto. Deixa eu ver aqui. Sei lá, qualquer um. Vou abrir aqui o projeto Semad. Lembrando que o objetivo aqui é fazer um exemplo bem simples, tá? Mas vai ser bacana para vocês. Vou fechar tudo isso daqui. Então, beleza. Primeira etapa, saber que nós estamos utilizando o Java 6, o Java 7 ou o Java 8. Segunda etapa, saber que estamos utilizando o Tomcat 7. O Tomcat 7, ele precisa, né? Você não consegue estar nele sem aumentar um módulo de web dele aqui para o web na versão 3.0, ok? Então, quando você cria um projeto web, o Java vai criar um web module, né? Se for do Tomcat 7 para baixo, por exemplo, o Tomcat 6, ele vai criar esse web module na versão 2.5. Se a gente criar para rodar no Tomcat 7, a gente vai criar esse web module na versão 3.0. Se você pegar uma aplicação que foi feita no Tomcat 6, no Java 6, no Java 7 e rodar nos Tomcats para cima, a chance dele funcionar é grande. O processo inverso, não. Então, às vezes, você vai ter que alterar esse web module na mão. Então, eu vou vir aqui no menu File, Project, e vou digitar aqui um cara chamado Maven Project. Vou vir aqui no Maven Project e vou digitar Next. Aqui, vou mandar ele gravar dentro do próprio workspace que eu estou trabalhando aqui. Vou vir aqui também com Next. Então, aqui eu estou criando um novo projeto Maven. Isso daqui nós chamamos de artefato do Maven, entendeu? Ele é um arquetipo, ok? Ele é um arquetipo. Então, dentro do projeto aqui do arquetipo, se eu marcar a opção aqui internal, vão ser só os projetos do Maven. Então, se eu dizer aqui web app, o próprio Maven tem um esqueleto que serve para mim como modelo
para que eu possa fazer a criação de uma aplicação web, ok? Beleza, então, baseado nesse arquetipo aqui, ele vai gerar para mim uma aplicação web. Vou mostrar para vocês aqui apenas como exemplo, e agora eu vou voltar aqui. Como que ele vai criar essa aplicação? Vou criar aqui Vou criar aqui, então, uma possibilidade aqui do grupo ID. Dentro desse grupo ID, deixa eu fechar aqui algumas coisas, para não ficar atrapalhando a gente nesse vídeo aqui. Só um segundinho. Então, aqui é um novo projeto Maven, né? O grupo ID, sempre a gente tem um padrão de colocar na URL ao contrário do site, né? Por exemplo, senaigo.com.br. Em vez da gente fazer isso, o que a gente faz? A gente inverte. Nós fazemos br.senaigo.br.com.senaigo. Por quê? Porque aqui dentro é onde você vai salvar os seus projetos. Entendeu? Cada projeto seu vai ficar aqui dentro dessa pasta Senaigo. Se você fizer da forma ao contrário, senaigo.com.br, ele vai criar senaigo.com.br um projeto, senaigo.com.br outro projeto, senaigo.com.br outro projeto. Ele vai duplicar toda essa estrutura. Então, quando você inverte, ele não duplica a estrutura, ele para no mesmo diretório que já existe e dali ele vai criando os projetos. Os projetos seu é o nome desse artefato aqui. Por exemplo, teste web. A versão dele sempre vai começar na versão 001 Snapshot. Snapshot é uma versão, né, que está sendo ali em desenvolvimento. E aí o pacote do seu projeto, ele vai criar dentro dessa direção aqui, ó, br com senaigo teste web. Aqui eu coloquei o W maiúsculo, então o pacote ele vai ficar com W maiúsculo. Você pode vir aqui e colocar com W minúsculo, ok? Então, quando eu faço isso daqui e clicar no botão Finish, ele vai criar um projeto baseado nesse arquetipo que eu escolhi aqui. Que arquetipo é esse? O arquetipo fornecido pela própria Maven, entendeu? Dentro dos vários arquetypes que ele tem, é um arquetype que te dá uma estrutura de um sistema para o web, na versão 1.0, ok? Então, quando eu fizer isso aqui, clicar em Finish, né? Ele vai criar um projeto aqui com o nome Teste Web, do lado de cá. Talvez não esteja legível aí para vocês, mas na gravação vocês vão conseguir enxergar plenamente aí. Ele vai criar o Source Main Resource. Ele não cria o pacote Source Main Java. Ele seta para o Java 1.5. Criou as dependências aqui no pom.xml. Ok? Então, a única dependência que ele anotou que foi a do JUnit. Tranquilo? Então, ele vai baixar essa biblioteca do JUnit e vai adicionar ela como dependente para que esse projeto aqui funcione. Então, quando você baixa um projeto do tipo arquetipo, você tem que ver nas propriedades as configurações e adicionar o que é necessário para que o projeto termine de rodar, ok? Quais são essas alterações? Nesse exemplo aqui do Maven, aqui, por exemplo, você tem que subir o Java do 1.5 para o 1.6 no mínimo, porque o Java na versão 1.5 ele tem algumas características que mudou muito na versão 1.6. Então, basicamente, pode correr o risco aí de não funcionar legal. A outra coisa que você tem que mudar ou adicionar é uma pasta para armazenar os seus projetos Java, ok? As suas classes Java. Dentro de Source Main Resource, nós gravamos ou criamos aqui os recursos necessários para esse projeto funcionar do lado do Java. Aqui no Source Main Web App, se você quiser recurso para usar do lado do cliente, você vai criar aqui nessa estrutura aqui da pasta Web App. Ok? Então, eu vou vir aqui no teste web, vou lá nas propriedades dele, né, do Properties, botão direito aqui, Properties, e aqui dentro eu vou fazer duas configurações específicas. No Java Build Path, dentro da abinha Source, sempre criem esse hábito, ao se trabalhar com Eclipse, de vir aqui nesse Excluded e remover. Porque quando você remove esse asterisco do Excluded,
significa o quê? Eu quero que você recompila toda vez que a gente for abrir aqui, eu quero que você recompile essas classes. Se você deixar asterisco, asterisco, você está mandando excluir todos, então ele não vai recompilar. Ele vai pegar o que tiver compilado lá na pasta classes e vai mandar para o servidor de aplicação. Ok? Dentro da pasta project, são projetos que você pode adicionar como dependência de outros projetos. Aqui dentro de libraries é onde é que você vai trocar o JRE System Library de 1.5, você vai dar 2 cliques nele, entendeu? Ou marca aqui uma versão melhor, ou aponta para um alternativo JRE aqui, que garanta que esse alternativo JRE seu aqui seja um Java numa versão superior a 1.5. Se você não tem essa alternativa, aqui você pode clicar aqui em JREs instaladas, ele vai abrir essa janelinha sua aqui. Aqui, no meu caso, ele está apontando aqui para dentro do Eclipse uma pasta JRE que eu criei lá, que é o meu JDK 8, JDK 8, se eu não me engano. E aí, você pode vir aqui clicar em ADD e adicionar para algum JDK que você tenha dentro da sua máquina. O que não pode acontecer é você deixar no JRE 5. Então, eu teria aqui para o JRE, Alternate JRE. Vou clicar aqui em ADD Library. Nessa ADD Library aqui, eu vou adicionar um Server Runtime. E aí, eu vou escolher o Tomcat 7. Okay? Ou seja, eu estou dizendo que, para esse projeto funcionar, tem algumas bibliotecas do Tomcat 7 que eu quero que ele utilize para compilar. Como eu vou rodar esse projeto no próprio Tomcat 7, ele não vai levar essas bibliotecas para lá, porque lá já existe. É só questão de compilar aqui e tirar alguns erros aqui para mim. Ok? Essa é uma coisa que vocês têm que fazer. A outra é criar a pasta source main Java. Então, eu vou vir aqui em source. Ele já vai vir aqui falando que não existe a pasta source main Java. Então, por exemplo, eu vou deletar, vamos supor que estivesse apenas dessa forma, que é o jeito que está aqui real. Vou clicar aqui em add folder, ok? Vou vir aqui em source main. Nesse diretório main aqui, eu vou criar aqui um new folder. Então, source main Java. Vou clicar next aqui, finish. Então, agora eu estou criando uma pasta source main Java. Aqui dentro só existe source main resource. Agora vai criar source main Java, source main resource, source main web app. Quando eu clicar OK, como eu estou dentro desse pacotinho aqui de recurso, ele vai entender que quando eu tiver um source main Java aqui, ele vai compilar e vai mandar para os diretórios corretos. É diferente de eu vir aqui no testes web aqui, manualmente aqui, clicar com o botão direito e criar uma new folder. É diferente, porque aqui é uma pasta convencional. Quando eu clico aqui source main Java, ele já vai dizer para mim que essas classes que são compiladas aqui tem que ir para uma pasta específica dentro do meu servidor de aplicação, dentro do meu Tomcat, dentro do meu JBoss. Aonde que eu digo para ele quais são essas pastas e onde é que eu vejo para onde é que ele está mandando esse cara aqui. Eu vou na opção Deployment Assembly. Ok? Então, eu vou dar um apply aqui, vou aplicar essa alteração que eu fiz, já criou a pastinha aqui, já trocou aqui para JRE, agora eu vou aqui em Deployment Assembly. Essa pastinha Deployment Assembly, entendeu? Ele traz todos os recursos que deverão ser compilados e para onde é que vai dentro do servidor de aplicação. Então, source é do lado de cá da programação que a gente está programando, é dentro do Eclipse, vamos dizer assim. Deploy PF é para onde é que ele vai mandar quando você clicar no botão Start do Eclipse, ou do NetBeans, ou de qualquer lugar que você queira mandar aí para esse cara aqui dentro do Tomcat. Quando você clica em Start, esse é o caminho que ele vai. Então, quais são os caminhos? A pasta source main Java, ele tem que mandar para dentro do servidor de aplicação, dentro do contexto da aplicação, que seria teste web. Lá dentro ele vai criar uma pasta chamada webinf, e lá dentro ele vai criar uma pasta chamada classes. E tudo que tiver no pacote Java, tudo que tiver nesse pacote aqui, ele vai ser compilado e vai ser jogado aqui dentro. Assim como tudo que tiver no pasta resource vai ser compilado e vai ser jogado aqui também, ok? Tudo que tiver da pasta source main web app, ele vai jogar no diretório raiz do meu servidor de aplicação, ok?
E todas as minhas dependências que estão aqui, ó, né, ele vai jogar aqui dentro do diretório webinf/lib. Que dependências são essas? As dependências do Maven. Ok? Então, se por acaso não existisse esse cara aqui, eu tenho que saber, eu como programador, como desenvolvedor, tenho que saber. Então, vou vir aqui, vou clicar em add, vou clicar aqui em folder. Então, vou escolher a pasta source main Java, vou dar um finish. Ele mapeou para cá, não foi? Para deploy, vou clicar nesse cara aqui e vou digitar, né? Web-app, por exemplo, entendeu? /classes. Só um exemplo para vocês verem. Eu tenho que digitar o caminho correto do lado de cá. Ok? Se por acaso eu quiser adicionar a pasta source main web app, que eu sei que são minhas páginas web, aí já está certo. Ele tem que mandar para a pasta do barra, da raiz. Ok? E eu também posso adicionar bibliotecas, add, Java Build Path Entries, são entradas que eu configurei lá no meu Java Build Path. Então, se eu clicar aqui e der um Next, vocês vão ver que lá dentro existe uma library lá chamada Maven Dependency, que dentro dela está esse cara aqui, que é apenas com uma biblioteca. Então, isso aqui é um conjunto de bibliotecas. Esse símbolo aqui, ó, vermelhinho com verdinho aqui. E dentro dele tem vários pacotes. Então, vou adicionar uma única só, clicar em Finish, ele já sabe que tem que mandar Maven Dependency para o webinf. Caramba, ok. Webinf classes, webinf lib, webinf alguma coisa. Ok? E aí eu posso também dizer, escolher outras coisas que Java Build Path Entries, né? Não tem mais aqui, mas eu posso adicionar outro projeto, eu posso adicionar um arquivo do sistema de arquivos, do meu workspace, ou de uma variável de ambiente. Então, essa seria a nossa ideia aqui, por exemplo. Ok? Então, eu tenho que estar sabendo disso aqui. Target, não preciso mandar nada do meu target, ok? Então, quando eu aplicar isso daqui, eu estou dizendo, tudo que estiver no meu Eclipse, no Source Main Java, vai para dentro do meu servidor de aplicação, na pasta webinf class. Tudo que tiver dentro do Source Main Resource, vai da minha máquina para esse cara aqui. Um grande erro que a gente vê cometendo é que, algumas vezes, esse cara aqui não vem configurado quando você starta um novo projeto. Ele vem assim, ó. E aí, cara, não vai funcionar. Seu projeto vai estar compilando, vai estar tudo certinho, sem nenhum erro. Você dá um start no servidor e ele não encontra, entendeu? Ele não encontra as bibliotecas da sua aplicação. E aí você vai apanhar pra caramba, até você lembrar que você tem que vir aqui no Deploy Assembly e vir aqui e adicionar as libs que você adicionou no projeto, que seria uma Maven Dependency. Fazendo isso daqui deu tudo certo. Se por acaso eu vier aqui no Java Build Path, no Libraries, e criar uma, sei lá, a DD Library, vou criar uma library de usuário, né, User Library. Vou clicar aqui, vou dizer new, lib Edjalma, por exemplo. Né, cliquei aqui, vou add jars aqui, ou add external jars, ok? E vou adicionar o Lombok lá dentro. Ok, apliquei, fechei, finish, beleza. Então, eu adicionei lib aqui, tá vendo? Certo? Quando eu dou um aplicar aqui, novamente, ela adicionou essa lib para o meu Eclipse. Isso aqui tudo é dentro do Eclipse. Entendeu? Para o Eclipse saber como é que ele vai compilar o seu projeto. Será que o que eu acabei de adicionar está lá no Tomcat, está lá no JBoss? Não sei. Onde é que eu confiro? Confiro aqui, no Deploy Assembly. Olha lá, não tá vendo? Então, ele vai compilar aqui certinho, porque ele adicionou aqui no meu projeto, tá aqui a lib de Djalma, mas quando eu mandar para o Tomcat vai dar pau. Então, o que eu tenho que fazer? Add, Java Build Path Entries, lib de Djalma, adicionei aqui, então ele vai copiar também uma Maven Dependency para dentro do webinf lib, também vai copiar lib de Djalma para dentro do webinf lib. Então, vou dar um apply aqui, apply close, pronto, minha aplicação está pronta para funcionar. Então, agora eu vou na abinha server, entendeu? Vou criar aqui, botão direito, new server, vou escolher a versão do Tomcat que eu quiser, set, vou dar um next, vou apontar para onde é que eu quero o meu Tomcat, se fosse o caso, né? Eu diria aqui, ó, dou um add aqui, né, onde é que tem o Tomcat, ok? Vou dar um next, vou pegar a aplicação web que está nesse momento que eu acabei de criar, teste web, e vou adicionar dentro do deploy dele. Cliquei aqui, então, dentro desse Tomcat que eu estou trabalhando, eu quero que quando eu der um start, ele vai rodar esse teste web aqui, finish. Quando eu fizer isso, ele criou aqui o ICMS, esqueci até de renomear ele aqui, né?
Beleza, só para a gente saber. Então, aqui tem um servidor de aplicação que eu acabei de adicionar, localhost. Quando eu mandar abrir aqui, você vai ver que lá tem a aplicação teste web. Ah, eu não quero essa aplicação, eu quero uma outra. Vamos supor que eu abrisse esses outros projetos. Botão direito aqui, remove. Ou então, posso dar 2 cliques aqui. Vai ter aqui 2 abinhas de abas invertidas, Overview e Módulos. Vou clicar aqui em Módulos. E aqui dentro eu tenho os Web Módulos. Pode vir aqui, clicar em Remove. ADD Web Módulo. Vai ter mais projetos aqui. Você vai escolher qual projeto que você quer e vai dar um OK. Clicando aqui, sabendo que é Tomcat 7, com certeza esse Web Módulos aqui está na versão 3.0. Ok? Né? Então, seria dessa forma aqui que eu posso estar fazendo. Aqui dentro é bom, porque eu tenho aqui 2 cliques no meu servidor, dei 2 cliques e ele abre o servidor aqui para mim. Ok? Então, aqui eu posso mexer nas propriedades. Quando eu faço isso, aqui no Overview eu posso mexer em mais coisas. Entendeu? Eu posso trocar a porta dele do 8080, posso dizer quanto tempo que ele vai ficar esperando para inicializar, quanto tempo ele vai ficar esperando para conseguir parar, entendeu? Da shutdown, como é que seriam os mecanismos de publish dele, entendeu? Onde é que ele vai salvar os arquivos temporariamente do meu projeto, entendeu? Onde é que ele vai fazer o salvamento dos meus arquivos temporários da minha aplicação quando eu fiz o deploy, entendeu? Então, aqui são configurações do meu servidor. E quando eu faço isso daqui, ele vai gerar aqui uma pastinha, se não existir, ele vai gerar para você uma pastinha servers. Dentro dela, ele vai lá no meu Tomcat, que eu acabei de apontar lá dentro do meu diretório, vai duplicar os arquivos que existem lá, ok? E vai trazer para cá, para que essas propriedades que eu alterar aqui não interfira de fato no meu Tomcat que esteja lá dentro do meu diretório. Então, aqui eu tenho possibilidade de mexer em parâmetros do server, habilitar a porta, mudar a porta 8080 se eu quiser, habilitar a porta de segurança, então basta eu tirar o 8 aqui, né, ela vai para 443, né, então se eu fizer essas alterações aqui, eu não estou mexendo no meu Tomcat de verdade, estou mexendo no meu Tomcat que está sendo configurado dentro do Eclipse, isso aqui é uma cópia dos arquivos. Se eu quiser chamar a parte de admin dele, eu posso vir aqui, posso habilitar a parte de admin do meu Tomcat, tem a parte de web que eu posso vir aqui e habilitar e melhorar a parte de listening de contexto, entendeu? Tem algumas coisas que eu posso mexer dentro desse cara. Se eu vier aqui, fechar esse projeto, dar um close aqui, e eu der um start no meu Tomcat, vai dar pau, porque quando o Tomcat do meu Eclipse for procurar o projeto aqui, para saber quais arquivos ele tem que ler, entendeu? Esse cara vai estar fechado e ele não vai conseguir ler, entendeu? Então, é isso que faz. Então, quando você deleta um servidor de aplicação daqui, por exemplo, ok? E aí você vai ver que ele vai sumir daqui. Entendeu? Essas pastas e essas configurações. Então, seria esse um projeto, né, básico de exemplo que você poderia startar. Beleza, então essa foi a primeira parte do nosso exemplo. Agora vamos para uma segunda parte, né, que basicamente a gente vai fazer isso daqui de novo, só que agora para valer. Então vamos lá. Então agora vamos no menu File, né, New Project, vou escolher a opção Maven, vou digitar aqui Maven Project, vou clicar em Next. Aqui eu vou mandar utilizar o diretório padrão do meu servidor, vou clicar aqui também em Next. Aqui, em vez de utilizar um pacote, um arquetipo do Maven, que é o esqueleto do Maven, eu vou utilizar um esqueleto que o professor Francisco fez na época que a gente trabalhava junto, tal, e a gente fez um esquema bacana aqui, que ele já traz algumas coisas para nós. Você viu que aqui estava no Java 5, não criou a pasta Java Source Main, né? Ele não fez algumas coisas nesse sentido. Então, agora, o que acontece? Eu vou digitar o nome aqui de Prime Face. Esse nome aqui de Prime Face, que eu vou digitar aqui do filtro, né? Ele está dentro de uma biblioteca, dentro de um jar específico que eu vou mandar para vocês, ok? Que esse jar contém o esqueleto, o molde, o modelo, o template, para que a gente possa estar trabalhando, ok? Então, aqui no catálogo, eu vou tirar o interno, vou colocar todos os catálogos, porque dentro da minha máquina aqui existem outros catálogos, ok? Então, eu vou colocar aqui, vou digitar aqui Prime Faces, ok? Ele vai achar 2, ele achou nesse Life Ray, Portlet,
ok? E aqui será que eu não consegui achar eu acho que eu não adicionei esse cara. Então, vou add o archetype aqui, porque eu sei que ele existe, né? Então, eu tenho que conseguir adicionar esse arquetipo. Como ele não existe, eu vou estar adicionando aí para vocês esse pacote aqui. Então, beleza. Então, aqui no grupo ID é com.solution.archetype. Aqui no ID do artefato é Prime Face, que é o nome do projeto que a gente deu. O que esse projeto é? Um projeto em MVC, que ele já te dá uma classe já de exemplo e que já traz uma série de configurações para você com um POM já cheio de preencher, que você adiciona no servidor, você dá start, você já tem pelo menos um cadastro de contato de exemplo funcionando. Então, deu o nome aqui de Prime Face. A versão aqui que a gente está lá é na versão 1.5 e eu vou dar um OK. Se eu clicar em OK aqui e tiver tudo certo, significa que ele conseguiu encontrar um jar que tem essa assinatura aqui, ó, de com.solution.archetype, e aqui dentro ele tem um projeto lá dentro, né, um artefato ID com o nome primeface-1.5.jar, ok? Então, você tem que ter esse cara, primeface-1.5.jar, ok? Então, só conferindo, se eu não digitei errado, .com.solution.archetype. Então, seria isso daqui. Vou dar um OK, ele vai procurar lá dentro. Se ele achar, ele adiciona. Se não, ele vai dar pau. Então, ele adicionou aqui, então agora eu posso utilizar o filtro aqui, de novo, Prime. Então, agora apareceu 3. Apareceu o Life Ray, né? E agora o Prime Face nosso, que a gente criou. Então, a gente que criou isso daqui. Next. E agora eu vou criar o grupo ID, vai criar um projeto BR com Senai Go, né? Então, se vocês observarem lá dentro da pasta do M2, opa, estou dentro de dados, né? Então, vai lá criar repositório, vai nascer aqui uma pasta BR, que está aqui, vai nascer uma pasta com, vai nascer uma pasta aqui Senai, e dentro dela vai aparecer o que foi criado, ok? Se eu publicar. Se eu não publicar, ele vai ficar quietinho aqui. Ok? Então, vou deixar essa pasta aqui para vocês verem publicando o jar ali dentro. Então, vai aparecer uma pasta lá, Senai Go, para poder diferenciar daquela Senai que eu criei ali. E aí, dentro dessa pasta Senai Go, vai nascer o projeto aqui, né, que eu vou dar o nome dele aqui, igualzinho eu dei, né, no exemplo que a gente fez ali agorinha. Vou dar esse nome de Hello RESTful. Ok? E o caminho do pacote, eu vou colocar tudo em minúsculo, Hello RESTful, para que a gente não tenha dificuldades aí com o projeto. Então, para esse projeto funcionar, eu vou ter que vir lá, eu vou ter que ir lá abrir o meu pgadmin, meu Postgres, vou vir aqui no meu Postgres e vou criar um banco de dados com o mesmo nome do meu projeto. É assim que é a regra do template que nós criamos, ok? Mas existe uma aplicação utilizando, não tem problema. Então, vou vir aqui e vou criar um banco de dados com esse mesmo nome aqui, Hello RESTful. O nome tem que ser igualzinho aqui, porque esse exemplo nosso, igual eu falei, ele já te dá um exemplo, que é uma tabela de contato. E ele salva no banco por padrão chamado Postgres, ok? Para que a gente não fique perguntando para vocês qual que é o nome do banco de dados que você quer criar, a gente padronizou que o nome do artefato ID tem que ser o mesmo nome do banco de dados, ok? Lembrando que essa aplicação que eu estou criando, ela ainda é no estado de monolítico, é para que a gente possa entender como é que funciona o conceito de web services, entendeu? Não é microservices, ok? Então, aqui vai criar esse cara aqui, finish. Quando eu criar isso, ele vai ler aqui embaixo, não sei se vocês viram, o BR com o Prime Face foi muito rápido. Vai criar uma aplicação REST aqui, vai criar aqui um arquivo .xml cheio de configurações já, tá vendo aqui? Tá tudo aqui, ó. Tá tudo aqui o que é necessário já funcionando com o Prime Face.
Se você quiser subir a versão do Prime Face, porque aqui está numa versão bem baixa, sei lá, uma 5.6, você pode clicar, alterar, e ele vai conseguir fazer o build em cima dessa versão do Prime Face, que, por exemplo, se ela existir. Eu não, aqui é só a título de exemplo, eu não vou ficar preocupado com a versão do Prime Face. Depois eu posso passar para vocês um projeto mais atualizado aí. Beleza, então aqui ele já setou o Java para o Java 6. Você pode observar lá que já está setado para o Java 6. Já setou o encode para o UTF-8. Lá embaixo ele te mostra como é que é o Java aqui. Se eu quiser alterar para o Java 7, basta eu fazer isso daqui. Não tem problema, ok? Já traz um plugin para funcionar com Sonar, né? Vocês estiverem acompanhando aí os meus vídeos sobre manutenção e configuração de software, lá tem um vídeo explicando sobre o Sonar. Ele já traz esse projeto aqui. Se eu salvar aqui, ele vai setar o Java 6 aqui para o Java 7. Quando eu clicar com o botão direito aqui, for na opção Run as, sei lá, Maven Build, Maven Clean, Maven Install, ele vai fazer isso aqui para mim. Ou quando eu vim aqui na opção Maven, Update Project, quando eu fizer isso daqui, ok? Ele vai ler o meu pom.xml e vai marcar, né, as opções do projeto com base nisso daqui. Então, se eu marquei aqui para o Java 1.7, você pode observar que ele já alterou aqui para Java 1.7. Vou voltar aqui para o Java 1.6 para poder ficar igualzinho o cenário de vocês, para que vocês não tenham dificuldade em rodar o projeto de maneira bem simples nesse primeiro momento. Beleza, então está aqui Java 1.6. Então, beleza, acabei de configurar o projeto. Aí lembra que eu falei para vocês que a primeira coisa que a gente faz depois de configurar o projeto é verificar se está tudo configuradinho certinho? Botão direito aqui no projeto, vou na opção Properties, vou lá no Java Build Path, dentro do Java Build Path, vou ver se tem aqui o Maven Depends, está tudo aqui, vou add Library e vou add User Library aqui e vou adicionar, Server Runtime, que é um Tomcat. Vou adicionar aqui, sei lá, um cara que eu dei o nome aqui de CMS de Tomcat 7. Beleza, então estou falando para ele que ele precisa das bibliotecas do Tomcat 7. Aqui em Project eu não tenho nenhum projeto de dependência. Aqui em Source ele vem com essas coisas aqui de Excluded. Eu vou desmarcar, vou remover, ok? Para que ele recompile para mim tudo que tiver dentro de Resource. Se tivesse marcado Excluded dentro de Java aqui também, eu iria fazer do mesmo jeito. Então eu quero que ele salve, toda vez que eu salvar alguma coisa aqui, eu quero que ele jogue para dentro dessa pasta aqui novamente. Eu não quero que ele fique armazenando uma versão do qual nesse momento não existe, até porque eu não compilei o projeto nenhuma vez. Então daria problema também. Aqui no Deploy Assembly, vou aplicar, não esqueci de clicar em Apply aqui, vou verificar se está tudo aqui. Ele já trouxe, ó, o Maven Depends, já trouxe tudo certinho aqui para mim, ok? Lá em Project Facets, aqui embaixo, eu confiro aquilo que eu estava falando para vocês. Se eu precisar subir o meu web módulo aqui para 3.0, eu posso. Entendeu? Como ele veio marcado com Java 6 no meu projeto, então o Java 6 ele trabalha com o web módulo 2.5. Mas do Java 7 para cima você pode mexer aqui. Não tem problema. Esse Project Faces é só para você dizer para o Eclipse, entendeu? Para o Eclipse tentar entender essas coisas aqui para vocês. Ó. No nosso caso, a gente não precisa mexer e nem se preocupar com isso. Então, aqui está tudo certo, o build path está tudo adicionadinho, o library está aqui tudo ok, vou mandar aplicar e vou fechar. Certo? Então, agora começa a nossa configuração. A primeira configuração que nós vamos fazer é na parte de plugins. Essa parte de plugins eu vou adicionar um plugin relacionado a como... Eu acho que eu descompartilhei a tela, vou fazer um share novamente. Desktop 2. Deixa eu ver aqui, deixa eu diminuir essa tela para saber qual que é o desktop que eu estou trabalhando. Desktop 2, share. É porque esse negocinho da tela aqui tem hora que quando eu arrasto ele descompartilha a tela. Beleza, então eu vou adicionar aqui dentro um plugin, tá? Né? Eu estou copiando aqui da minha cola que eu tenho aqui do lado. Então eu vou adicionar aqui um plugin, né, com o nome do meu projeto. E vou falar que esse cara aqui vai estar na porta 8080. Se eu, por acaso, dentro do Maven, der um run as e passar nos parâmetros do Maven aqui, ó, botão direito, run as, Maven Build,
eu posso passar aqui nos objetivos a opção Tomcat 7, 2 pontos, Run. Ok? Então, se eu clicar para rodar aqui, ele vai dar um start nesse cara aqui, usando a regra do Tomcat 7 aqui, executando o Run, e aí ele vai entrar aqui no meu plugin aqui e vai rodar essa aplicação minha nesse caminho, nesse contexto e na porta 8080. Vamos deixar aqui só para critério que, se vocês quiserem, tem jeito de estar olhando. A publicação da minha aplicação, lá quando eu fizer lá no Java, ok? Eu quero que ele seja publicado lá no meu Maven, eu quero que ele seja publicado com o nome Hello RESTful, ok? Que, por incrível que pareça, é o mesmo nome que está aqui do meu artefato, ok? Então, se eu der um Ctrl K aqui, olha lá, a aplicação, ela tem o mesmo nome nesses locais aí, ó. Beleza? Além disso, eu vou adicionar as bibliotecas que são necessárias para que o meu web service baseado em Jersey funcione. Então, eu vou vir aqui nas dependências, aqui, ó, dependencies, esses dependencies aqui são as dependências. Dentro da tag dependencies, eu tenho todas as dependências, eu tenho uma aqui até aqui, eu tenho outra aqui até aqui. Então, eu vou dar um Enter aqui, porque eu quero dentro da tag dependency, e aqui dentro eu vou colar. Então, o que eu estou adicionando aqui? Estou adicionando a biblioteca do Servlet, ok? Padrão que vem dentro do Tomcat, por isso que eu estou marcando aqui que o escopo dela é de provided, ou seja, quando eu rodar a aplicação, ela já vai estar lá. Ou seja, ela vai estar lá onde? Dentro do Tomcat. Eu não preciso baixar ela, não preciso adicionar nas minhas dependências, ela é provided. A ASM, eu preciso baixar esse cara na versão 3.3.1. Jersey, que é a implementação, entendeu? De qual REST que eu estou utilizando, porque o REST ela é uma especificação, o RESTful. Aí existem várias implementações dele. Nós estamos utilizando aqui o Jersey, ok? Então a implementação do RESTful que nós estamos utilizando é o Jersey nessa versão aqui. E aí, para eu trabalhar com o objeto JSON, né, eu estou trabalhando com esse cara aqui nessa versão aqui de 2016, né? E aqui a biblioteca do Jersey Server na versão tal, aqui o Jersey Core, só isso daqui. Quando eu apertar Ctrl S aqui, vocês vão observar que aqui no Maven ele vai adicionar todas essas bibliotecas gigantes aqui dentro e em algum momento aqui vai ter um cara chamado Jersey. Aqui, ó, Jersey Server, Jersey Core, aquele JSON naquele valor e em algum lugar aqui vai estar o SM. Aqui o SM também e o Jersey Bundle. Beleza, então ele adicionou as dependências. E agora, para eu poder testar minha aplicação, vou criar uma classe aqui chamada Waiter REST, e aí vou colocar dentro de controle, porque controle é o meu endpoint. É meu pacote onde está o meu endpoint. E aqui eu vou fazer todas as anotações necessárias, que eu vou explicar agorinha, ok? Mas aqui é o meu serviço, é esse cara aqui. Fazendo isso daqui, eu posso, então, criar um novo Tomcat aqui na versão 7. Vou deletar essa aplicação aqui. Vou adicionar dentro do Tomcat 7 aqui, modules. Vou dar um add aqui. Vou chamar o meu Reload RESTful. E vou apertar Ctrl S. Então, quando eu clicar aqui no meu projeto, a tecla F5, para ele atualizar, botão direito, Refresh. Project Clean. Então, eu vou dar um clean no meu projeto aqui, clean. Quando eu fizer isso, ele está recompilando esse projeto aqui para mim. Quando eu clicar com o botão direito aqui no Tomcat, eu posso ir na opção clean também. Ok? Então, ele vai limpar o diretório do Tomcat agora. E aí, agora eu posso clicar aqui para poder inicializar o meu servidor em modo debug. Ok? Aqui ele está reclamando do meu JRE. Deixa eu fazer de novo então, porque eu vou criar um novo Tomcat, porque essa área de trabalho estava apontada para outro diretório, ok? E agora no Eclipse aqui eu acabei de mudar. Então eu vou vir aqui no... Inclusive ele tá já existe até um aqui chamado CMS Ecológico, mas eu posso dar um add aqui, adicionar um Tomcat. Existe aqui um Tomcat 7 aqui dentro, ok? Aqui eu vou marcar o JRE do meu Tomcat aqui, vou dar um finish.
Ok? Vou dar um nome desse cara aqui, né? Servidor localhost. Next, vou adicionar o meu REST lá dentro. Finish. Pronto, então agora esse servidor eu garanti que ele existe dentro do meu Eclipse porque eu alterei os diretórios corretos. Vou dar um clique nele para ele colocar. Ok? Então, dessa forma aqui, eu tenho então a possibilidade de inicializar a minha aplicação. Vou lá no banco de dados e vou remover, que está aqui do outro lado aqui, ó. Vou remover o meu banco de dados com o nome, né? Então, vou vir aqui no meu hello aqui, vou no meu POM, vou pegar o nome do meu artefato ID e vou criar um novo database com esse nome. Então, para vocês verem, eu já deletei, vou clicar com o botão direito, meu database, aqui, não vou digitar nada, ele vai criar esse database aqui para mim. E aí eu tenho que dizer para o meu Tomcat como é que vai ser a implantação desse servidor, dessa aplicação no meu servidor Tomcat. Para isso eu vou abrir o arquivo source, main, webapp, webinf, web.xml. Esse web.xml, ele é um descriptor de implantação. Ele diz qual que é o web módulo que eu estou trabalhando nesse momento, ele diz onde é que estão os arquivos de configuração. O Tomcat vai ler esse arquivo aqui, vai percorrer ele todinho, entendeu? Para subir algumas coisas. Ele vai subir aqui um padrão normal, né, uns lister, né, algumas coisas que de filtro que a gente criou, né? Então ele vai dizer aqui onde é que está o Prime Face, então eu vou digitar lá na minha URL o nome .xjsf, mas eu posso colocar qualquer nome aqui, ó, por exemplo, .php, entendeu? Posso querer enganar, entre aspas, a pessoa do lado de lá, ok? E aqui embaixo eu vou criar um novo servlet para mapear o meu serviço do Jersey, ok? Então, esse servlet que eu vou estar criando, ele está na documentação do Jersey, tá bom? Então, vou vir aqui, vou colar esse cara aqui. O que esse Jersey aqui faz? Opa! O que esse cara aqui faz? Ele vai, tudo que tiver no Canson Jersey SPI Container, Servlet Container aqui, ele vai procurar mapear tudo que tiver no pacote BR Confatec Hello RESTful. Tá? Aqui tá maiúsculo, tá vendo aqui? Lembra que eu coloquei tudo minúsculo? Então aqui eu tenho que dizer. Então ele vai ele vai varrer esse pacote aqui, ó. Resource BR Consa igual Hello RESTful. Aí aqui dentro eu tenho controle, entidade, persistência e útil. Se eu quisesse fazer ele varrer só o controle, aqui eu colocava ponto controle, ok? Mas eu quero que ele varre todos. Então, aqui ele vai sair procurando as anotações Jersey. Quais são essas anotações? @pef, com contexto, a forma que ele vai receber a requisição dentro do protocolo HTTP e o que aquele cara ali vai produzir. É isso que ele vai mapear aqui. Esse startup aqui, não sei se vocês sabem, mas 0 representa falso e 1 representa verdadeiro. Ok? Então, é para subir junto com o servidor de aplicação? É. E aí, todo esse mapeamento que eu fizer aqui dentro, antes de chamar o weather, eu vou ter que digitar a palavra que eu colocar aqui. Eu quero que chama /REST. Se eu não quiser chamar o /REST, eu vim aqui e fazer isso daqui. Então, vai ser o contexto da minha aplicação e já vai ser o serviço ali direto. Mas nós gostamos de separar para ficar mais organizado. Ok? Mas se você não quiser separar, fica à vontade. Beleza, então agora eu já disse para o meu Eclipse e para o meu Tomcat tudo que é necessário dizer para eles. Então, eu posso clicar aqui no meu servidor de aplicação e clicar no botão inicializar. Ele vai inicializar, vai conectar com o meu banco de dados, vai criar algumas tabelas lá dentro, já criou ali para mim, lançou uma exceção aqui de container, deixa eu ver o que é. É do Jersey, não era para poder ter dado esse erro, mas tudo bem. Tá aqui, vamos ver se funcionou ou não. Então, deixa eu abrir aqui aquela página que a gente tinha digitado. Eu acho que eu já até perdi ela aqui. Vou fechar esse cara aqui. Deixa eu abrir esse outro. Porque estava aberto o negócio do Twitter aqui que a gente estava fazendo o teste.
Então, quando eu chamar a minha aplicação Hello RESTful aqui, ele teria que conseguir abrir o painel. Deixa eu ver se eu coloquei o nome da aplicação adequada, do contexto. Então, deixa eu só ver aqui como é que vai estar esse cenário, porque que ele não inicializou. Mas, enfim, né? Como eu sou um cara esperto, eu deixei dois caras funcionando igualzinho. Então, tá aqui o Hello RESTful. Eu vou pegar aqui e vou subir a minha aplicação. Então, subindo minha aplicação, ele vai verificar se o banco existe. O banco existindo, ele vai tentar subir. Ele deu um erro aqui de tabela, alguma coisa relacionada aqui ao banco de dados. Mas, enfim, não tem problema. Então, quando eu fizer a minha consulta lá, então, vou digitar localhost, o nome da minha aplicação, /rest, igual eu mostrei para vocês, o cara que chama o serviço, e aqui eu vou passar um estado para ele e vou passar uma data qualquer. Vamos pegar aqui no mês, pegar aqui em dezembro. Dezembro lá estava chuvoso, ok? Mas se você observar no dia em agosto, agosto chuvoso também, no mês 3, chuvoso em Chicago. Então é algo que ele vai buscando aqui para vocês, né? Em janeiro, frio, né? Cold. Então ele está buscando lá dentro da aplicação. Então, resumindo, se eu não esqueci algum detalhe, seria isso daqui a parte do meu serviço. Então, o meu serviço é apenas essa página aqui. Explicando para vocês, então, no WebXML, eu adicionei apenas o meu mapeamento, ok? Do Jersey. Lá no meu pom.xml, eu adicionei apenas essas bibliotecas aqui, de dependência também, ok? Adicionei no Java, no Tomcat adequado, que eu estou usando o Tomcat 7. Não mexi no Java, tá? Continua Java 6 e criei apenas essa classe aqui chamada Weather RESTful. O que essa classe aqui faz? Ela é o nosso serviço. Esse @pf, ele indica qual que é o caminho, qual que é o nome, né, do endpoint principal que eu estou trabalhando. Nesse momento, toda vez que alguém chamar weather, ok, ele vai cair nessa classe aqui. E aí, se ele chamar weather, ok, passar um parâmetro entre chaves aqui, é o nome do meu parâmetro. O nome que eu colocar aqui é o nome que tem que vir aqui no path parâmetro, ok? Dentro do meu getWeather XML. Se eu colocar aqui application XML e eu clicar aqui application JSON, dá para eu mudar a forma como ele vai estar devolvendo, ok? E aí eu sei que esse serviço aqui, ele retorna, né, 3 variáveis. Ou é quente, ou é chuvoso, ou é tempo frio, ok? Então, quando eu faço o método getWeatherXML, ok? Então, eu tenho que, quando você digitar na URL qualquer coisa, qualquer coisa, ele vai cair nessa assinatura de caminho aqui, se eu estiver utilizando o método get. Então, eu digitei qualquer coisa. Qualquer coisa, se eu quisesse digitar 3 parâmetros, eu vim aqui e colocava o nome do terceiro parâmetro. Ele só vai cair aqui nesse método se o protocolo que vier de lá for get, ok? Não o protocolo, desculpa. Se o método do protocolo HTTP for get e se você tiver digitado 3 parâmetros, entendeu? Então, é tipo uma assinatura de método igualzinho lá na linguagem orientada a objeto. Então, aqui eu posso deixar dessa forma. E ele vai percorrer isso daqui e no final, o que ele retornar, eu vou entender como sendo um XML. Tem como ele usar uma classe para retornar e converter diretamente o XML sem eu ter que ficar digitando esse XML aqui? Tem sim, tá? É super tranquilo também. Aqui eu só estou te mostrando como que faria. Então, eu vou receber aqui um parâmetro location, ok? Que eu vou chamar dentro do meu método Java aqui como location.
ok? E eu vou receber um segundo parâmetro, date, que dentro do meu Java aqui eu vou considerar como date string. Por que é um date string? Porque tudo que vem da internet aqui para dentro, ela é string, ok? Ela é string. E aí eu vou utilizar um simple date format, ok? Para eu converter o que foi digitado lá, né? Eu tenho que obedecer que vai vir nesse formato aqui, ok? Eu vou fazer uma conversão, né, dele, fazer um parse para que eu converta esse cara de string para um Java util date. Então, esse date declarado aqui, se você for lá no import, entendeu? Ele vai ser do tipo Java util date, ok? E aí eu vou chamar o header, vou declarar um array com 3 possibilidades, ok? Vou fazer aqui um handle em cima dessas 3 possibilidades e vou trazer de maneira que aleatória quais são essas 3 possibilidades. É como se aqui eu estou simulando que ele está consultando lá no serviço. Se eu quisesse, eu poderia aqui consultar um outro serviço e por aí vai. Aqui eu estou só ir no banco de dados, passar pelas camadas todas do lado de cá, não tem problema, ok? Se por acaso eu chamar, né, getWaiter XML e eu passar apenas um parâmetro, eu vou entender que esse parâmetro seja a localização, ok? Se eu passar a localização e o date aqui, ok? Esse é o método interno que esse cara aqui está chamando, para que você possa fazer essas conversões aqui também. E aqui eu estou retornando para você um JSON. Então, eu converti, criei o string getWeather, né, JSON, e aqui, em vez de retornar o XML, eu estou retornando um JSON, ok? E aqui eu tenho um application JSON para retornar JSON. E lá em cima eu tenho um application XML para retornar o XML, ok? Então, seria essa a forma que a pessoa que estiver digitando, consumindo o serviço do lado de lá, ele poderá estar trabalhando, ok? Então, esse é um exemplo bem simples do qual ele sai da internet, entra aqui dentro, processa alguma coisa do lado do Java e é devolvido. Basicamente, o que você está dizendo? Que essa classe Java aqui, que no determinado momento só pode ser vista dentro do container do Tomcat, só pode ser visto pelo Java, você está dizendo que essa classe aqui, ela vai ser vista por qualquer pessoa que tivesse URL e que saber digitar esse nome aqui. Entendeu? Então, eu estou fazendo aqui, transformando essa classe aqui, que ela é pública dentro do meu contexto Java, mas ela é privada fora do meu contexto Java, eu estou transformando ela em uma classe 100% pública. Eu estou externalizando essa classe para a internet, estou abrindo ela para a internet, ok? Para isso eu utilizo a anotação @path, ok? Quando eu quiser fazer essa mesma situação aqui e eu fizer em cima de um método, ok? Aí eu estou externalizando esse método que é público a essa classe Java e a classe de qualquer pacote desse projeto Java, eu estou transformando esse cara aqui em um método totalmente público dentro da internet. Então, isso é um web service. Você pega alguma coisa que é apenas local da sua aplicação e você vai estar transformando essas classes que só rodariam dentro do contexto, dentro do servidor de aplicação, você está transformando isso daqui, abrindo isso daqui para a internet. Qualquer pessoa que souber o seu IP, porta do seu servidor, barra o contexto, barra o nome do método, ele consegue entrar dentro desse endpoint aqui e conseguir consumir, né, o que vai ser produzido por esse cara do lado de cá. Basicamente seria isso o que a nossa aplicação, o que a nossa aplicação faz. Ok? Então, eu vou encerrar por aqui, porque o vídeo já está grande, e aí depois a gente volta, né? Podemos voltar no vídeo aqui e fazer mais gravações a respeito desse cenário aqui. Então, agradecer a atenção de todo mundo. Vou abrir agora, então, para as perguntas. Então, vou finalizar aqui o vídeo. Obrigado a todos.